O último tópico que nós vamos abordar na disciplina de Semântica e Pragmática é essa introdução à semiótica, que é extremamente necessária para a discussão dos significados. Para isso, eu coloquei para vocês o vídeo Os Fantásticos Livros Voadores, do Sr. Maurice Lemore, acho que é esse o nome, Lesmore, a produção é uma produção curiosamente invertida, né? Nós temos 3 suportes para o mesmo texto. Nós temos um vídeo, que é um curta-metragem, nós temos um livro digital e nós temos um livro físico. Normalmente o que acontece? Um livro físico que gera depois um livro digital e que depois leva a uma construção de vídeo ou filmes, né? Esse material ele surge ao contrário. Ele surge primeiro no vídeo, depois o livro digital e por último ele se transforma em livro físico. Como vocês viram na leitura, o Sr. Morris é levado, né, a partir de uma catástrofe, e é uma tempestade. Tem um contexto, não é uma chuva, não é um contexto sem história. Ele tem a ver com um grande temporal que aconteceu nos Estados Unidos. E é curioso, né, como tudo vai se movendo, vai se transformando, não é? E tudo precisa ser analisado. Para fazer a leitura, vocês podem recuperar várias histórias infantis, da literatura infantil, né? Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, que ela sai, né, do lugar onde ela estava, atravessa um outro plano e vai para outro lugar. Vocês podem pensar no Mágico de Oz, né, que a personagem principal ela é carregada também por uma relação de chuva. E os fenômenos reais, por exemplo, o furacão Katrina, que é o fundador mesmo da perspectiva dessa história. Quando eu penso numa obra que passa a ser veiculada em suportes diferentes, eu posso também pensar na ideia de tradução. Então, você pode ter um livro que é uma narração e ser transformado em história em quadrinhos. Ele seria uma transcriação, né? Você poderia ter por exemplo, a Bíblia, ela é traduzida para uma linguagem infantil. Isso também pode ser tido como transcriação. Você teria um tipo de texto que vai veiculado de uma maneira simplificada em outra linguagem, não é? Pode ser a mesma ideia sair de um quadro, uma pintura, para uma poesia, né? Ou para uma música. Isso é transcriação. E dentro da transcriação, e poderia ser dentro da própria língua, poderia ser entre línguas, né, a ideia da tradução, e poderia ser intersemiótico, que seria por vários tipos de imagens, né? Bom, quando a gente pensa nessa transcriação, é preciso também ir vendo todos os elementos que vão sendo colocados para ser construída a nova significação. Às vezes não é uma nova significação, é a mesma significação, mas com outro tipo de elemento. No caso da obra Os Fantásticos Livros do Sr. Maurice Lesmore, você tem um marcador temporal, um antes do furacão e um depois do furacão. Essa marcação ela vai envolver todos os elementos emocionais que precisam ser estudados para entendimento dessa obra. É importante lembrar que o texto reúne uma linguagem, né, que junta os elementos visuais, sonoros, hipermediáticos e também, quando você pensa no livro como um elemento de representatividade linguística, também textual. É interessante vocês observarem que existe o livro dentro do próprio livro. Então, você assiste o vídeo e você entra dentro do livro físico, não é?
que é colorido no primeiro momento, que tem uma música, né? Você tem um personagem que está envolto a livros, que tem uma perspectiva de observador, né? E começa a tempestade, começa a voar, né? Voa tudo e voam as letras, voam os objetos e a personagem também voa. Você poderia entender metaforicamente que a leitura é uma viagem, né? Metaforicamente, você aprenderia isso. Mas é preciso entender que contextualmente isso remete a um furacão. Então não é uma viagem de dentro para fora, como a leitura costuma fazer, mas de fora para dentro, numa perspectiva de buscar uma reflexão mesmo, fortíssima de fora para dentro e não de dentro para fora. Notem que um dos objetos mais importantes para a humanidade é a casa onde ele mora. A casa do Sr. Morris vai com ele no sonho. E numa perspectiva inicial estão coloridas as imagens, depois você tem uma perspectiva do preto e branco. Existe uma queda e não uma ascensão, né? Porque você fala, mas ele subiu, ele voou. Não, ele não estava em ascensão, ele estava em queda. E a queda ela é contínua. Note que o Sr. Morris carrega com ele um bastão, uma bengala, né? A bengala, ela é um objeto que pode remeter ao símbolo fálico, ou seja, ao símbolo masculino de poder. Ela também é um símbolo de apoio, porque a pessoa se apoia para caminhar. Logo no começo você vê um contraste da imagem do preto e branco do Sr. Morris com a mocinha que deixa aquele espaço simbólico de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, voa nos balões coloridos. Então a imagem colorida contrasta com a imagem preto e branco, simbolizando uma condição emocional, mas também de introspecção e amadurecimento. Os objetos que cercam o Sr. Morris, eles estão quase sempre numa perspectiva vertical que coloca a personagem numa condição de inferioridade. Ele está abaixo das imagens do prédio, da casa, da porta da biblioteca, que é imensa, não é? Os objetos que voam costumam voar acima da imagem dele, não é? Tudo isso colocando a condição do Sr. Morris numa posição de inferioridade. A vivência do Sr. Morris com a leitura e com os livros transforma automaticamente o preto e branco em imagens coloridas. Os livros, eles são humanizados durante a história, eles são transformados em amigos, em símbolos de conhecimento, de aprendizagem, e você vai vendo isso, né, de afastar a solidão, você vai vendo isso ao longo do vídeo. E o tempo passa tão depressa e o Sr. Morris não presta atenção, não é possível acompanhar o tempo de fora com relação ao tempo de dentro. Isso remete, de algum modo, às teorias que a gente estuda em literatura sobre tempo psicológico e tempo cronológico. Ele não percebe o tempo passando, mas o tempo vai passando e você vê no finalzinho a imagem dele já bem velhinho, bem envelhecido. É interessante ver que os livros fazem parte do Sr. Morris, como o Sr. Morris faz parte da história daqueles livros. Quando ele sai da biblioteca, que ele tem o tempo dele terminado, né, e ele alça voo, ele volta à juventude. Ele restabelece a idade cronológica que ele chegou naquele espaço. Então é como se o tempo não tivesse passado pelo lado de fora e só pelo lado de dentro. É mágico esse modo de construir o significado, porque você tem que entrar na introspecção, fazer análise de sentimentos, análise de significados com relação ao que o conhecimento traz para você. Bom, e o salto dele, né, a viagem dele de volta é uma viagem no sentido vertical. Ele vem para esse mundo da biblioteca em queda, vertical, caindo, né, e se afundando. Então,
é um tipo de regime noturno, né, de sofrimento, de dor, de angústia, de cansaço. E ele finaliza num regime diurno de imagem, que remete à ascensão, né, à aproximação da vida, né, da transformação, da alegria, tudo está colorido na volta, não tem o vento da tempestade, o vento do furacão, né, essa circularidade, ela também é angustiante, porque ela não faz a evolução, você não sai do seu caminho. Quando você está no movimento do furacão, você gira em espiral, mas você não gira numa relação espaço-temporal que te tira do mesmo lugar. Você permanece no mesmo lugar, e permanece no mesmo lugar numa condição conturbada. Então, todos esses elementos você precisa de ir olhando para ir construindo os significados. A semiótica possibilita essas leituras. Tem estudos muito interessantes sobre as paixões, aí você poderia estudar o amor, a inveja, uma porção de elementos que favorecem a construção dos significados, principalmente para os estudos de imagens, de coisas que transcendem o texto escrito, e também para a literatura. Então eu convido vocês, né, a aprofundarem esses estudos no decorrer da carreira de vocês, tá bom? Sintam-se convidados e motivados a seguir os estudos agora de maneira autônoma.